Bate-papo. Nós estamos de volta na manhã da terça-feira com o Panorama aqui pela Rádio Independente, recebendo o médico psiquiatra Nael Hamid e Fernanda Gabriel Santos da Silva, médica neuropediatra. E o assunto de hoje, Aline Silva, é autismo. Doutores, bom dia, prazer tê-los conosco. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Doutores, vocês atuam, e provavelmente em outras frentes também, mas no Centro Regional de Autismo que fica sediado na cidade de Bom Retiro do Sul, isso? Perfeito. Começo perguntando para vocês, a gente nunca falou tanto sobre autismo como nos últimos anos, nós nunca pautamos desta forma, ele sempre existiu ou a gente tem só falado mais sobre ele agora? Porque me parece que nós estamos falando mais, estamos levando mais informação e sempre nos resta essa dúvida, se o diagnóstico já existia e nós não falávamos ou o acesso à informação trouxe mais diagnóstico. Essa é uma ótima pergunta, né, Aline? Hoje nós, inclusive, estamos falando de autismo, porque hoje é o Dia Mundial, né, do Autismo, 2 de abril, e o autismo é algo que, na verdade, sempre existiu, né? O que é conhecido como o pai do autismo é o Leo Kanner. Ele é um psiquiatra austríaco. Ele descreveu pela primeira vez o autismo em 1943. Não é tão antigo, né, se a gente for ver, mas certamente é um transtorno que sempre existiu, mas que com o passar dos anos a gente foi entendendo melhor a classificação, o funcionamento, as características, né? E nós temos um manual de diagnósticos, que é o DSM. Atualmente estamos no DSM-5 e lá nós temos descrito os critérios diagnósticos do autismo. E certamente um dos motivos que a prevalência do autismo vem aumentando ano após ano, né, é a mudança dos critérios, que ficaram mais amplos. Então a gente consegue incluir, né, mais diagnósticos, fazer mais facilmente, né, o diagnóstico e também um maior conhecimento. Tenho pacientes de 17, 18, 19 anos e a família é muito clara em dizer que antigamente lá, quando eles fizeram um diagnóstico já bem tardios, às vezes 7 anos, era algo que ninguém ouvia falar, que na escola, quando a professora recebia um papel, ele é autista, o que eu faço? Né? E hoje já é diferente. Hoje, muitas vezes, as famílias já nos procuram com orientação da escola por conhecimento, né, das questões do autismo. Diagnóstico precoce ajuda? Sim, com toda certeza. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais cedo se consegue fazer as intervenções e melhorar a qualidade de vida da criança. Hamid, quando é possível fazer o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito baseado no que a Fernanda colocou. Nós temos critérios no DSM-5, né? Hoje se faz em cima do DSM-5-TR, que foi um tratado revisado, em função do aumento do nível de incidência e de prevalência do autismo. Né? Então, tem critérios que caracterizam e que identificam a criança ser autista ou não. É importante a gente ressaltar que quando se trata de autismo, se fala em um transtorno. E por ser um transtorno, é uma situação permanente que acompanha a criança. A Fernanda vai falar um pouquinho sobre os critérios diagnósticos para poder se determinar se a pessoa é autista ou não, né? Mas o importante é ressaltar que isso tem que ter início na infância. Não quer dizer que um adulto não possa ser diagnosticado com autismo, um idoso, porém, isso não é uma coisa que surgiu na adolescência ou quando ele ficou mais velho. Isso já tinha na infância, só que não tinha sido diagnosticado. Um adulto que é diagnosticado com autismo, ele já nasceu com essa condição. Perfeito, por isso que se trata de um transtorno e por isso que se diz que é permanente, tá? Ou seja, não tem cura? Não tem cura, Até tem tratamento. Até o momento não temos cura, né? A gente vem numa evolução, né? Toda essa questão, enfim, genética, e a gente não sabe ainda uma causa do autismo, né? A partir do momento que a gente sabe uma causa, a gente consegue se aproximar mais de uma possibilidade de cura, diríamos assim, né? Mas até o momento nós não temos uma causa e eu imagino que não temos uma causa única. Acho que a questão é multifatorial, questões genéticas, ambientais, estilo de vida, tudo isso vai construir, né, essa questão
do autismo. Quando eu falo do autismo, às vezes parece algo tão distante, né? Mas se a gente for pensar na depressão, que é algo mais comum, né? E que a gente às vezes tem um familiar, um parente, alguém, a gente consegue entender também a diferença que é da manifestação da depressão, né? O que eu sempre digo assim, uma pessoa que tem depressão nunca é igual a outra, né? E assim também o autismo. E a gente também não tem... no caso da depressão, em alguns casos a gente consegue, né, trazer cura, mas por ser um transtorno do desenvolvimento, né, no momento a gente ainda não tem uma cura. E essa questão da intervenção precoce, a gente tem que pensar em neuroplasticidade. Nos primeiros 2 anos de vida, a gente tem uma capacidade de modelação dos neurônios, com uma capacidade de aprender e outros neurônios assumirem funções que não tinham, né, até o momento, pela questão do transtorno. E isso faz com que a gente consiga desenvolver habilidades de uma forma muito mais rápida, né, e eficiente, tornando que a intervenção, quanto mais precoce, a gente consegue trazer mais qualidade de vida, como o Nael nos trouxe aqui, né. Essa condição que o Moisés falava sobre o diagnóstico, né? Pensando na família que nos acompanha agora, quando que algo chama, ou o que chama a atenção de uma família para procurar um especialista com essa possibilidade? Ou até mesmo da escola, né? Pensando que a escola possa fazer este movimento, mas o que chama a atenção de uma família? Ou pessoa que precisa de ajuda de um profissional, tem algo aqui não é o que é o esperado. São várias questões, né? Isso depende muito também da idade. Se a gente for pensar no desenvolvimento, né, da criança ali no primeiro ano de vida, a gente tem alguns marcos que são esperados. Então, assim, por volta de 1 ano, já vou antecipar um pouquinho, a gente espera que a criança já mande beijo, dê tchau. Então, essas questões sociais, né? O olho no olho, o sorrir, o buscar, o interagir, né? Que geralmente no autismo a gente vai começar a perceber alguns atrasos, né? A fala geralmente costuma estar atrasada, porque a fala é uma habilidade social muito importante. Então, a partir do momento... Porque um dos critérios, que a gente até não abordou ainda, né? Mas os critérios... Existem os critérios chaves, assim, do diagnóstico. Um é déficit na interação social. Isso é obrigatório no transtorno do espectro. Então, assim, pequenos déficits na interação. Então, pensando na criança, esses marcos de interação, né, da questão social vão estar atrasados. Uma outra questão são movimentos repetitivos e estereotipados. Dentre eles, tem vários exemplos, né, e várias possibilidades. Então, a gente pode ter uma fala repetitiva, que é uma ecolalia. Nós podemos ter movimentos com as mãos, né, de forma repetitiva. Às vezes tem um flap. Enfim, são movimentos que a criança faz para se acalmar, muitas vezes por questões sensoriais. Quem tem autismo tem uma tendência a ter, por vezes, hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade tátil. Então, o som, que muitas vezes para a gente é confortável, para eles é muito desconfortável, né? É como se eles ouvissem a mais ou a menos. Também existem as hipossensibilidades, seja a dor, ao som, ao toque. Às vezes são roupas que incomodam, etiquetas, texturas. Então, muitas vezes vem a seletividade alimentar associado, porque não aceita determinada textura. Então, é um conjunto de coisas, né? Mas quando a gente percebe que essas questões sociais, principalmente, né, estão atrasadas, isso já é um grande alerta. Normalmente assim os pais se confrontam muito com isso quando vem relatos normalmente da escola, da creche que a criança frequenta, muitas vezes assim na questão da socialização da criança, de viver num mundo mais isolado, às vezes de estar brincando e na forma de brincar, né? Pegar um carrinho e ficar só girando a rodinha, brincar com determinado tipo de brinquedo, ser mais resistente a outras brincadeiras, né? Então, atraso na fala, como a Fernanda falou. Então, são pequenos detalhes, né, que começam a chamar a atenção dos pais, né, e que corroboram muitas vezes para que a gente consiga fazer o diagnóstico. Quando a gente fala de crianças pequenas assim que frequentam creches e escolas no setor do primário, é muito importante para nós profissionais o relato, né, das escolas com relação a isso. Porque a gente tem que entender que a escola ela é um auxiliar no desenvolvimento da criança, né?
e é um local onde a criança passa uma determinada parte do seu dia distante dos pais. Então, o funcionamento dessa criança dentro da escola e o parecer escolar nos auxiliam muito com relação a isso, né? Quais são os níveis de autismo? Na realidade, os níveis eles são baseados no comprometimento que a criança tem, tá? Então, a gente tem nível leve até o nível mais severo. Então, é nível 1, nível 2, nível 3. Leve, moderado, severo e grave, tá? É importante a gente ressaltar que os níveis eles estão associados aos comprometimentos de vida diário da criança, né? As dificuldades que essas crianças têm de executar as coisas ou do auxílio que elas precisam, tá? Não é porque uma criança é nível 2 que ela não possa evoluir para o nível 3 ou regredir para o nível 1. Isso vai depender muito do suporte inicial, que é isso que a Fernanda acabou colocando, e das atividades multidisciplinares que vão facilitar e vão auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Muito bem. Pensando numa criança, antes de fechar, né, que recebe esse diagnóstico, fiquei pensando agora como mãe, Moisés, como família, porque a gente, quando está gestante, a gente imagina um roteiro da vida do filho, né? Essa mãe, essa família precisa de um amparo, precisa de acesso à informação, numa era de tanto acesso à informação que eu também acho, às vezes, que a gente se perde, né? Tem tanta informação e algumas desencontradas e nem todas respaldadas por profissionais. Como amparar essa família, essa mãe que recebe esse diagnóstico? Esse suporte é fundamental, né, Aline? Eu sempre digo assim, como é importante a gente ter o olhar de forma bem integral, não só a criança em si, em todas as questões de saúde, né, não só a forma neurológica, mas toda a questão alimentar, carências nutricionais, comorbidades que podem estar associadas ao autismo, pode vir dificuldades escolares, epilepsia, depressão, enfim, diversas outras questões, né, associadas, mas fundamental a questão da família. Né? Então, hoje em dia, eu acho que trabalhar a criança sem enxergar a família não fica completo. Por quê? Porque a criança vai ser o alerta da família. Muitas vezes, questões que estão, enfim, em casa, né, que não são bem resolvidas, a criança pode manifestar com comportamentos do que ela vivencia em casa. Então, esse suporte para a família é fundamental. Muitas vezes já aconteceram, né, da consulta, o foco não for totalmente para a criança e às vezes para uma mãe, né, ou a família que muitas vezes pode estar sem rede de apoio e se sente muito sozinha nessa luta, nessa batalha, né? A gente sabe que uma questão é a lei que garante inclusão, outras questões é a realidade, né? Então, muitas vezes é uma mãe que se sente sozinha, perdida e que precisa de todo um suporte emocional para encarar isso, né? E por muitas vezes podem vir a, inclusive, adoecer. E eu digo, os pais são a base da criança. Eu digo muitas vezes, se vocês adoecerem, quem vai dar o suporte para eles, né? Então, a gente tem que ter todo esse olhar, com certeza, né? E nisso entra o acompanhamento com a equipe multi, né? Então, é importante essa orientação parental, né? De suporte para os pais também, de como agir se a criança se desregula, se ela tem uma crise de birra ou de desregulação emocional em público ou em casa, o que fazer. Eu digo, não vem com manual de instrução, nem quem não tem autismo, né? Então, no autismo tudo fica mais exacerbado. Como lidar com essas dificuldades, né? E aí temos toda essa questão da rede de apoio da equipe multidisciplinar, porque cada situação vamos ter algumas sugestões do que podem ou não funcionar, né? Nael, olhamos ainda com muito preconceito para quem é autista? Com toda certeza. Eu acho que para qualquer patologia assim, que seja diferenciada se tem um preconceito, né? Inclusive, quando a gente fala assim de conscientização do autismo, acho que a gente tem que pensar na inserção desse autista também, né? Porque o que afeta muito sobre essa criança são as questões sociais, né? A dificuldade dela se socializar. Então, o preconceito é uma coisa assim difícil de lidar e a gente só consegue reconhecer quando a gente tem isso dentro de casa, né? Só fazendo uma pontuação com o que a Aline colocou a respeito da gestante, da mãe, né? E do que a Fernanda complementou. Eu acho que tem toda essa situação da idealização da mãe de ter um filho perfeito, perdão. E quando isso acontece, existe a situação da culpabilidade da mãe de achar que ela errou em algum momento, né?
E por que que ela teve um filho assim? Na realidade, eu acho que ela teve ou deve ter um dom maior para ter um filho assim. E fazer essa inserção familiar é extremamente importante. Hoje, lá em Bom Retiro, nós temos 2 tipos de serviços, né? Nós temos o Teacoli, que faz um suporte de matriciamento para os municípios da nossa região, que é a região 30, e nós temos um serviço que é o CAS. O matriciamento, ele é um suporte onde a gente faz um programa chamado PTS, e que o município vem com as demandas e a gente faz um programa para auxiliar nisso e o paciente trata no município. O CAS é um centro de atendimento à saúde, né, que o governo federal iniciou recentemente, onde a gente faz os atendimentos, certo? E medica os pacientes em caso de necessidade, tá? Isso é importante também se falar. Não é porque a criança é autista que ela necessita tomar medicação, tá? Existem autistas que não usam medicamentos. Medicamentos não tratam autismo. Ele só diminui os sintomas de irritabilidade, de desregulação, de agressividade, que são nada mais do que alterações comportamentais. O restante é um suporte multidisciplinar com atendimento de TO, ecoterapia, psicopedagoga, nutricionista, fisioterapeuta, entre outros, tá? Mas retomando essa questão assim do preconceito, né, é uma palavra pesada, difícil, né? E à medida que a gente vai falando mais, que a gente vai se conscientizando mais sobre algo que já existia, mas que não era relatado e falado, eu acho que as pessoas vão diminuindo isso. Nael, o autista percebe que aquele ambiente está sendo preconceituoso com ele? Está tratando ele de forma diferente? Eu creio que sim, tá? Não é porque a criança ou adulto jovem ou idoso, por ser autista, por ser um transtorno, que ele não tem afeto e emoções, tá? E que ele não tem a sensibilidade. Muitas vezes a gente, quando trata esse tipo de paciente, os pais dizem assim, meu filho está agitado, está agressivo, quando ele quer uma coisa a gente não dá, ele se agita, fica agressivo, bate. Na realidade, o que essa criança está pedindo é limite, como qualquer outra criança. Então, sim, de uma certa forma, dentro do entender dele, ele sente sim. Eu acho que todo mundo sente a rejeição ou quando é visto de uma forma diferente. E é importante destacar que é um espectro, né? Eu falo muito que nem o espectro da luz, vai do branco ao preto, todas as cores, né? Então, nós vamos ter, dentro do transtorno do espectro do autismo, crianças que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de compreender as coisas e outras que vão ter habilidades maiores. Muitas vezes vão entender mais do que nós mesmos conseguimos entender, né? Então, isso é muito variável. E, certamente, crianças que têm um alto funcionamento, que têm um quociente de inteligência, às vezes acima da média, a grande questão que a gente vê por eles não conseguirem ter as mesmas habilidades sociais, eles percebem que eles funcionam diferente, eles se sentem excluídos e muitas vezes fazem depressão por perceber que são diferentes e que não conseguem se aproximar, não conseguem. Então, isso é um cuidado grande que a gente tem que ter, principalmente na adolescência, início da vida adulta, que são fases que eles querem se parecer com outra pessoa, né? Ter essa identidade grupal, que eles querem pertencer e que tem essas dificuldades nas habilidades, né? E como o Nael destacou, o tratamento não é medicação, é terapia, né? É intervenção multidisciplinar. Isso sim é o que trata o autismo. A medicação entra em algumas situações de comorbidades, né? E questões comportamentais pontuais. Márcia, Aline, acho que essa fala assim, da Fernanda é extremamente importante, né? Antigamente a gente tinha dentro do DSM uma definição de Asperger, que eram os autistas mais, digamos assim, inteligentes, tá? Ou que tinham um desempenho melhor. O que chama atenção nisso em primeiro lugar, né? Qualquer criança que é autista, que tem um nível leve, talvez moderado, né? Ele tem a capacidade de conseguir se formar, de fazer faculdade, né? Isso nos faz pensar em outra coisa, não é porque a pessoa tem habilidades maiores do que uma criança autista normal, porque a gente imagina assim, o autista ele tem várias limitações, ele não consegue fazer nada, né? Ele não tem como se inserir socialmente. Tem, com toda certeza, tem inclusive a capacidade de formação.
Às vezes tem um nível de inteligência igual, superior ou semelhante a nós, né? Isso chama atenção para quando a gente vai fazer o diagnóstico, né? Não é porque essa pessoa tem um nível de inteligência maior que ele não possa ser autista, tá? Pode ser autista preenchendo os critérios que a Fernanda acabou colocando. Só antes de fechar a pergunta do nosso ouvinte Delmar Colombo, da cidade de Teutônia. Não é um exame, não existe um teste de sangue que a gente possa diagnosticar. Por aí, porque ele até pergunta, por exemplo, o teste do pezinho, que pode detectar tantas doenças, não vai determinar se a criança nasceu com autismo? Perfeito, não existe nenhum exame, né? Ressonância, eletroencefalograma, exame de sangue, né? O diagnóstico ele é pelo comportamento. Hereditariedade? Aumenta a chance de ter, quando Pai tu tem autista, chance do filho desenvolver. maior. Fatores fazem com que as chances aumentem, tá? Mas o diagnóstico, como a Fernanda colocou, ele é clínico, tá? Eu sempre brinco, né? Mas de uma forma séria, que o autismo ele é como um combo de McDonald's, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? A criança, o adulto, ele vai ter a sua doença base, que é o transtorno global de neurodesenvolvimento, ou autismo, né, o transtorno espectro autista, e vai ter as suas comorbidades, tá? Ele pode ter déficit intelectual, atraso intelectual, que é retardo mental, ele pode apresentar TDAH, ele pode apresentar depressão, entre outras coisas, tá? Muitas vezes, quando a gente pede exames, tá, esses exames eles ajudam a identificar as patologias que possam acompanhar, o transtorno do espectro autista. Mas o espectro autista ou autismo, ele é diagnosticado clinicamente baseado nos critérios do DSM-5 pelo tratado revisado. Perfeito, né? Os exames são complementares. Eu sempre brinco, nós somos fim de linha, né? Eu e o Nael, por nós, a gente não pode deixar passar nada, né? E a nossa função é tentar potencializar ao máximo o desenvolvimento da criança. Então, a nossa função principal é excluir comorbidades que possam estar atrapalhando. Não adianta só fazer a terapia se tem algo que está atrapalhando também o desenvolvimento dessa criança. E daí entram os exames. Muito bem. Nael Hamid, médico psiquiatra, e Fernanda Gabriel Santos da Silva, médica neuropediatra, nossos convidados. A gente falou sobre autismo aqui, um assunto importante, deu bastante repercussão aqui entre os ouvintes. Vamos falar mais vezes, né, Aline? Importante. Seja a primeira de muitas. Obrigada, gente, pela disponibilidade. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado pelo convite e estamos à disposição tanto no serviço do Teacoli quanto do caso em Bom Retiro do Sul.